Olá, pessoal, tudo bem? Olá, estamos de volta. Hoje no capítulo anterior, a gente falou sobre para além das disputas de poder. E aí, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre como ouvir o sim dentro do não. A gente comentou muito sobre a questão do binarismo, né, do certo e errado, e essa habilidade de olhar o sim por trás do não que a gente recebe é que nos ajuda muito a sair desse binarismo. E a gente acaba ganhando essa visibilidade, né? A gente consegue olhar por trás do comportamento. Então, consegue olhar longe aí para poder mergulhar com essa curiosidade para perceber o que tem aí por baixo disso que está se mostrando aí no comportamento. Porque será que tudo que a gente vê é exatamente o que a gente está achando que é? Hum? Pois é, a CNV traz para a gente muito esse olhar curioso, né? Para a gente até tentar ter um palpite do que está acontecendo ali por trás. E a gente pode, inclusive, se surpreender, né? Com o que a gente está vendo, que a gente já cria, já se conta histórias ali na nossa cabeça e às vezes não. Muitas vezes o que a gente está vendo, ele vem com um filtro das nossas crenças, do que a gente acha que é o certo. De novo, né, o gancho com o binarismo. E isso é uma coisa que demanda bastante habilidade e Habilidade constante, que é o que a gente está aqui, paciência, e né? paciência. E essa habilidade a gente vem construindo, né? Muitas vezes a gente busca referências e muita coisa que a gente vê hoje, inclusive no Instagram, né, nos livros, está muito pautado naquela coisa da consequência, da recompensa, da punição. E aí é tão bonito esse olhar, essa visibilidade que a comunicação não violenta traz para a gente. Então vamos seguir aqui construindo, né, essas novas habilidades de perceber aí as nossas crianças com quem a gente convive. E ela traz aqui na página 33 do livro um exemplo, né, de uma mãe que traz a questão da cadeirinha do carro, que é uma questão assim super viva para as grandes, para a maioria das Quem famílias. nunca, né? Quem Quem nunca não tem teve uma história? problema, uma resistência, né? As crianças costumam ter bastante resistência em ficar sentada na cadeirinha e a gente muitas vezes acaba forçando. Então, essa mãe fez esse questionamento: como é que eu lido com isso, né? E é interessante, não vou pegar o gancho aqui do slide anterior, para poder a gente olhar um pouco, né? Porque muitas vezes quando a gente quer que a criança faça alguma coisa, a gente não tem o tempo para poder negociar. E aí a gente acaba caindo nas recompensas. E se a gente pensar, né? Ou castiga, não, se você não entrar nessa cadeirinha agora, você não vai assistir televisão, filme, ou não vai jogar, ou não vai usar o celular, que é a moeda de troca hoje muito presente. Ou então o outro lado, né? Ah, não, entra na cadeirinha que chegando lá em casa eu te dou um sorvete, eu te dou um pirulito, eu te dou uma bala, ou deixo você usar o celular. São dois lados da mesma moeda, né? Será que recompensa e punição não é uma forma de você coagir a criança a fazer pelo aquilo que você quer que ela faça? É uma motivação extrínseca, né? Extrínseca, né? E cai naquilo que a gente conversou sobre, tá, eu quero, eu preciso, é importante, nem sempre eu tenho tempo para poder negociar, mas por qual motivo realmente você quer que a criança faça aquilo que você está precisando ou que é possível, né? E também porque fazendo dessa forma, a gente também está ensinando a elas a como chegar, né, nos objetivos que elas querem também usando da recompensa. Então, E não aprendendo a fazer pela motivação também, né? sim. E só que a gente está sempre com pressa, né? Esse é um ponto assim que pega muito forte. Então,
a gente pensa, nossa, não tenho esse tempo para fazer toda essa interação. Eu até grifei aqui no livro, né? Esperar raramente é uma opção prática. Então, o tempo hoje é uma coisa muito importante. Sim. E aí ela fala aqui, a autora, né, que um diálogo em CNV, ele pode ou não ajudar essa mãe a resolver esse problema rapidamente. Porém, ele certamente vai ajudar essa mãe a ter a qualidade que ela quer nesse relacionamento com a filha. E essa é a chave da negociação, né? Que tipo de relacionamento, que tipo de conexão, qual é a qualidade do que você quer com teu filho. E aí ela fala aqui, né, que a chave para a gente conseguir olhar para um não é sempre a gente imaginar que existe um sim para atender alguma coisa que está viva ali nessa criança. Se ela está falando não para você, ela está falando sim para ela mesma. E aí ela começa a contar aqui como é que foi essa interação sobre a cadeirinha, né? No caso específico aqui, e sempre direcionando essa criança, terminando essa interação com essa criança com um pedido. E esse pedido permite que essa criança saiba o que ela pode fazer para ajudar a mãe a atender a necessidade dela, né? Ela usa outro exemplo também, que ela quer ir para a casa do avô e a menina está brincando no jardim. E ela fala, vamos, e a menina dá um sonoro não. Aí ela fica assim meio atônita, né? Porque é um não inesperado. E ela começa, então, a tentar entender, né? E ela começa a expressar essa confusão. Isso é muito legal. E ela verbaliza isso para a criança. Olha, filha, eu tô confusa, né? Eu gosto quando você faz coisas divertidas, mas eu combinei de fazer alguma coisa com seu avô. Então, é a chave que a gente está falando, é aquela assim, nossa, eu vejo isso, e como que ao mesmo tempo eu levo em considerações emoções tão intensas da minha filha e atendo aquilo que é importante para mim. Agora, se eu não verbalizo e eu só passo por cima, não, vamos e tá bom, fica complicado, né? Sim. E ela sempre, né, com esse cuidado de quando faz o pedido para a criança, quando oferece a estratégia para a criança, ela direciona, né, para que essa criança atenda a necessidade dela, né, que ali é de diversão, mas que também compreenda que a mãe tem ali uma necessidade que precisa cuidar. E sempre tentando ver como a criança está se sentindo, né? Nossa, filha, eu tô vendo que você está muito frustrada, porque brincar é muito gostoso, é muito divertido. E aí ela propõe dentro desses pedidos que a criança também traga estratégias para ela. Ela primeiro acolhe todos esses sentimentos, né? Então ela se conecta com. Às vezes é legal até fazer um exercício de você se conectar com um momento em que você estava fazendo algo muito legal e você não queria parar. Putz, é muito desafiador parar o que eu estou fazendo para fazer uma outra coisa. Então, essa conexão e essa compreensão e aceitação do que a criança pode estar sentindo e verbalizar para ela, até para poder dar repertório. Olha, eu estou vendo que você está frustrada, eu estou vendo que você está se divertindo. A criança vai aprendendo esse vocabulário. E com isso, né, com essa verbalização da mãe, a criança ela vai construindo ambas, né, a confiança. Então, essa criança, nas próximas interações, ela vai confiar de que a mãe vai considerar as necessidades dela. Né? Isso vai sendo construído. Ela não fica com aquela desconfiança de que se ela não fizer naquele momento, ela não vai ter o que ela quer. Né? Ela vai construindo que a mãe vai considerar. Não significa que a mãe vai atender exatamente da forma como ela está esperando. E assim, tem um ponto que eu recebo, né, dentro do consultório, muitas crianças de várias idades, e um dos questionamentos dos pais é justamente isso, mas a partir de que idade que essa criança tem esse entendimento
Gente, se o ponto de partida é a sua autenticidade, nossa, eu estou confusa, eu estou vendo isso, não importa se a criança tem 2 anos, 1 ano, se ela tem 10 ou 14. Essa conexão primeiro com você, do capítulo anterior, da autoempatia, do porquê que eu preciso ir para a casa do avô. Esse ponto de partida, a criança vai receber, mesmo que ela não tenha ainda a verbalização, a comunicação verbal, porque aí a nossa energia vai se conectar com essa criança. É pareamento de Bluetooth, eu brinco, né? Então, isso não significa de que através da CNV elas vão resolver isso ali imediatamente, né? Após essa conexão, ambas vão ter a disponibilidade para buscar estratégias. E aí que está a grande beleza, né? Porque aí a gente tem muitas possibilidades. Quando a gente está focado na estratégia, a gente só tem duas opções: atender essa estratégia ou não atender. E quando a gente está focado nas necessidades, a gente tem muitas possibilidades de estratégias, né? E ó, eu vou dar uma dica aqui: sem a listinha das necessidades impressa pequenininha no bolso e ali sacando ali rapidinho para falar, meu, quais são as necessidades, a gente limita as estratégias. Quando a gente tem essa listinha que tem no fundo do livro, gente, fica mais fácil. Nossa, ela precisa de autonomia. Puxa, aqui eu tô precisando de movimento, de exercício. Então, essa lista de necessidade, ela é fundamental, tá sempre à mão. E é uma coisa importante também dar essa chance para a criança trazer a estratégia. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, não, ir para casa do avô só tem essa estratégia, vai ter que ser desse jeito, não sei o quê. E aí, de repente, a criança vira para você e fala assim, mãe, você não sabe nada da minha vida. Eu sei da minha vida e você sabe da sua. Gente, eu recebi essa frase da minha filha de 5 anos. E eu fiquei assim, desacursoada. E aí a gente desenrolou a história e eu percebi que ela tinha muito para me ensinar. E foi surpreendente isso e foi maravilhoso. Mas é porque ela se posicionou. Ela teve essa possibilidade, 5 anos de idade. E eu me surpreendi. Olha, assim, essa história para mim é muito marcante como aprendizado de mãe. E olha que ela era a terceira filha já, hein? Isso me lembrou que a gente fez um workshop essa semana de aprofundamento de comunicação não violenta e uma mãe trouxe exatamente isso, né? Falando que com o primeiro filho ela falava faz assim, faz assim, faz assim e a filha fazia. E aí a terceira filha, segundo ela, veio para desafiar e não faz nada da forma como ela. Porque assim, é diferente quando a gente cede ou quando a gente escolhe com consciência. Então, são pequenas nuances da nossa comunicação que vale a pena a gente perceber o quanto as palavras têm poder, né? Então, eu falei para a mamãe, falei assim, tem duas palavras que eu falo, que é soltar e abandonar. Ah, eu vou deixar minha filha fazer sozinho. Aí, não, eu estou abandonando. Não, você está soltando, né? Então, tem pequenas nuances que a gente vai... Eu vou lembrar outra palavra que não é agora, mas daqui a pouco vem. E eu vou trazer, então, um exemplo para vocês perceberem a diferença entre focar na necessidade e focar na estratégia. Então, pensa se o seu marido chega hoje do trabalho e fala para você, nossa, hoje foi o meu pior dia no trabalho, estou muito cansado, aconteceu várias coisas e eu preciso aqui, né, de um tempo e você, sem deixar ele terminar de falar, você fala, nossa, hoje também foi o meu pior dia no trabalho. Aconteceram 1000 coisas, eu preciso te contar o que aconteceu. Aí, se você, no caso, né, focar somente nessa estratégia de que você precisa falar agora e falar para ele, vai dar algum problema, né? Porque a necessidade, confronto. A necessidade dele é de descanso. Ele ele precisa ficar quieto agora, ele não quer falar agora, né? Então, se você focar nas estratégias que você tem, você pode gravar um áudio falando tudo que aconteceu no seu dia, tudo que está vivo aí em você, e enviar para o seu marido escutar quando ele estiver disposto.
Porque aí você está considerando a sua necessidade, você está sendo autêntico com você. Porque se você nesse momento se cala, fala assim, não, a única estratégia que eu tinha era falar para o meu marido, ele não quer me ouvir, blá, blá, blá. Você desata no teatro mental, é uma violência contra si mesmo. E esse olhar é muito generoso, é muito acolhedor para consigo. Sim. Ou você pode resolver escrever, né, para atender essa sua necessidade de falar, de colocar para fora tudo isso que está vivo. Você pode ligar para uma amiga. Enfim, as possibilidades são inúmeras aí para poder atender, né? Porém, sem essa consciência, você pode ficar presa e irritada porque o teu marido não quer te ouvir e você precisa falar, né? Porque você está considerando que ele é a única estratégia para o atendimento da sua necessidade. Então, é esse olhar que a gente acha lindo aqui, quer trazer para vocês, né? De que quando a gente olha e através desse binóculo e consegue olhar por trás do comportamento, focar na necessidade que aquela criança tem naquele momento, você consegue pensar em possibilidades de estratégias para atender essa necessidade, consegue oferecer uma dessas estratégias que esteja de acordo com a sua necessidade também, né? Que foi o que a mãe fez. E sai dessa disputa de poder. E se abre para o novo, né? E uma coisa que também é fundamental, quando você considera essas novas possibilidades, você mostra para a criança e você também deixa claro qual é a sua necessidade, você dá a ela a chance de contribuir com as necessidades das outras pessoas. E essa contribuição é uma das necessidades mais presentes para muita gente, e principalmente nas crianças, né? As crianças querem contribuir, e muitas vezes a gente entende a contribuição dela como um atrapalhar, né? Eu tenho até um amigo que fala que ele chegava, pai, posso te ajudar? E o pai virava e falava assim, muito ajuda quem não atrapalha. E aí eu imagino a frustração dessa pessoa, né? A dor que é, enquanto criança, você querer a companhia, você querer fazer junto, você querer estar ali, e você ser embutido de uma crença que se você vai ajudar, você atrapalha. Como vai ser essa criança no futuro? E essa possibilidade aqui de estratégias, ela até amplia aqui a nossa criatividade, Sim. né? A gente começa a ver coisas que e perceber que a gente está muito no automático, sabe? Fazendo as coisas, né? Sem essa presença de deixa a gente definir juntos aqui o que vai ser gostoso para todo mundo. E mais bonito disso é que quando você leva em consideração, quando você consegue verbalizar necessidades, identificar sentimentos, a motivação não vem da culpa, não vem da vergonha e principalmente fora. Não vem do medo. Né? Isso, quem como pai e mãe não quer que a motivação sejam outras que não essa. Sim. A abertura, né, a boa vontade deles para poder contribuir é muito mágico de ver. Mas para isso, nós precisamos estar dispostos aí, né, a abrir mão do nosso apego a determinadas estratégias. Ao controle. Ao controle. Então, a gente se observar, se perceber, se a gente quer que essa coisa seja feita somente dessa forma. E eu tô rindo aqui porque nessa minha interação com a minha filha, que ela falou, né, você sabe da sua vida, eu sei da minha, eu falei, é mesmo? E pra que serve uma mãe, então, né? Ela virou para mim e falou assim, para mandar na gente. E hoje, né, que depois passados quase 12 anos dessa história, não, 12 anos já dessa história, eu vejo que esse mandar na gente também é uma construção que a gente acaba tendo de uma crença, que mãe serve para mandar na gente. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o treinamento, com a leitura de toda essa linguagem, com certeza eu teria falado outra coisa que não, então entra no banho e vamos tomar banho, porque essa foi a cena completa. Então hoje eu teria, nossa filha, é mesmo, né? Tô vendo aí que você tá frustrada porque eu tô falando alguma coisa que não ressoa dentro de você. Ai, Maria João, mas você vai falar assim com uma criança de 5 anos? Vou. Hoje. Porque a gente considera que eles é a consideração do entendimento e do treinamento para se fazer entender e ser entendido.
E aí tem essa imagem tão bonita da pipa, né? Que é como se a gente soltasse um pouquinho o fio, puxasse um pouquinho o fio. E lembrando que esse fio é um fio de ouro, né, gente? A gente tá falando dos nossos filhos, né? Para sempre. E aí temos aí os exercícios, então, dessa parte aqui do livro. A gente está na página 38, exercício 5. Então, ela fala assim, como trabalhar com o não, né? O não, lembrando, ele pode ser o início de uma conversa. Então, quando a gente ouvir esse não, a gente ter essa abertura, essa curiosidade para entender qual o sim que essa criança está falando aí para ela. E aí, olhar para isso de uma outra maneira, né? A que necessidade que essa criança está dizendo sim quando ela fala não para o meu pedido? Então, podemos alcançar um sim mútuo por meio do compromisso de atender não apenas as nossas necessidades, né, mas as necessidades dessa criança também. E aí ela fala assim: anote algo que você disse para um adolescente ou uma criança que você gostaria de tentar dizer usando a CNV. Então, tem um espacinho ali para poder escrever. Quem não tem o livro, é só anotar num caderninho aí. Então, você vai anotar a sua fala original e depois a sua fala traduzida. Então, nessa fala traduzida, você vai falar: quando eu vejo, quando eu escuto que você não quer tomar banho, eu me sinto frustrada, porque eu preciso de colaboração, de agilidade nesse momento. Você aceitaria terminar o seu desenho e depois tomar banho daqui 5 minutos, né? Um exemplo. E, gente, assim, né? Acho que muita gente deve estar pensando, assim, ai, mas que clichê, né? Quando eu vejo, que coisa. Volto de novo, que a gente já deve ter falado em algum momento. The book is on the table. Né? A gente está tratando de uma linguagem. E quando a gente quer aprender, a gente precisa montar a frase com a estrutura gramatical, precisa entender, para depois, com o treino, com a prática, né? Conversando com um, conversando com o outro, buscando mais treinamento, a gente vai ganhar fluência. Aí a gente vai achar a nossa própria forma de falar, né? Dentro desse contexto. Tem um outro exercício, né? Que é que quando uma pessoa diz não para o seu pedido, e aí você aceita esse não, porque se você não está aberto para esse não, você não está fazendo um pedido, você está fazendo uma exigência. Então é outro ponto de acender uma luzinha assim, né? Eu aceito esse não. E perceber que esse não, que quando você, ao ouvir um não, você escuta um sim por trás dele, você está tendo uma liberdade de nunca aceitar um não. Porque você desenvolve essa habilidade dentro de você. Ah, tá bom, eu ouvi um não, mas eu estou escutando um sim lá dentro para isso, isso, isso. Será? Você checa, então você vai estar sempre livre, né? Aí no exercício 3, pense na pessoa que está dizendo esse não, né? Quais podem ser os sentimentos e as necessidades dela, se apoia lá nas listinhas. Para o que ela está dizendo sim? Qual necessidade ela está tentando atender, né? E aí faz essas anotações, porque aí, de novo, você vai estar usando aquele binóculo lá para poder enxergar por trás desse comportamento dessa outra pessoa. E aí você pode praticar uma encenação, né, com alguém da sua vida, você num formato de diálogo, não. Então, num primeiro momento, você vai dar uma empatia. Você se sente constrangido, você se sente forçado, porque você precisa de autonomia, você precisa de privacidade, né? E aí a criança deve responder alguma coisa. O que você imagina que ela responderia? Porque aí você vai trabalhar. E aí você vai se expressar. Como que eu me sinto? Eu me sinto, quando eu ouço, né, você falar isso, eu me sinto chateada, porque eu preciso de mais agilidade. Você toparia fazer isso, deixar para terminar isso depois? Isso é um treino mesmo, gente. A gente vai construindo isso conforme a gente vai vivenciando. E é muito bonito,
porque você vai percebendo nas suas crianças esse retorno. Eles vão trazendo as questões dessa forma depois para você. Tem só uma coisinha que me veio agora, gente, de falar. Tem muita gente que chega pra gente e fala assim, mas como que eu vou conversar com alguém que nunca ouviu falar de CNV? Isso é uma dúvida muito comum. Tá tudo bem, é assim mesmo. E se você começa a praticar, se você começa a agir, a pessoa vai percebendo que tem algo que está trazendo ela para mais perto de você e não afastando. E aí ela vai também tentando imitar, tentando entender. E tá tudo bem, né? Eu gosto muito da frase do Gandhi: seja no mundo a mudança que você deseja. Então, se você deseja mais conexão, se você deseja mais fluidez nos seus diálogos, se você deseja mais sims do que nãos, pratique. Confia que essa mágica vai acontecer. Acontece. E por último, aqui para finalizar, faça uma pausa e considere o que você aprendeu, considerando continuar a olhar para esse não, né? Aprofundar. O que você tirou aí dessa experiência, desse exercício? Acho que pode ser muito rica essa experiência. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o uso protetivo da força. Como é que a CNV vê esse uso da força. Tchau, tchau. Até já!